palavra do Senhor diz que Jesus é a videira verdadeira. Então, se Ele é a videira verdadeira, Ele é uma árvore. Mas Ele começou dentro do seu coração como uma semente. Porque alguma semente cai em terra boa. E as que caem em terra boa, elas crescem. E eu lhe pergunto se Deus está crescendo dentro de você. Se a videira verdadeira está crescendo dentro de você. Ou se você está sufocando ela com os teus conceitos de vida, com os teus afazeres, com os teus sentimentos. Nenhuma árvore pode crescer quando é sufocada, quando falta luz, quando falta condições para que ela cresça. Mas os sinais de que ela está crescendo são manifestados. Se Jesus vive em mim, então se Ele é a videira, é uma árvore que está crescendo dentro de mim. E vai haver frutos. E o único motivo primário de Deus querer que Jesus cresça dentro de você é a salvação. Esse é o motivo primário que Deus enviou Jesus à terra. Então quando cantamos Cristo vive em mim, eu estou dizendo, eu tenho frutos. E o fruto que eu tenho na minha vida, o número 1 é a salvação. E eu faço com que as pessoas se alimentem desse fruto na minha vida. Quem já chupou um fruto e fez careta porque estava ruim ou azedo? Como é que está Jesus dentro de você? Dá pra gente experimentar, provar ou tá azedo? Deus, Ele não nos convida para nos tirar algo. Deus não te chama à presença dEle para lhe roubar. João 8,32 diz que conhecereis a verdade te traz libertação. Mas alguns não são conhecedores da verdade, outros omitem ela. E quando eu leio a palavra do Senhor, eu começo a perceber o quanto ela ministra para mim. E o quanto ela pode causar transformação na vida das pessoas. E toda transformação, ela passa por um processo. Se você estudar a história da borboleta, ela tem que vencer o casulo. Ela tem que vencer o local apertado. Ela tem que vencer um espaço de tempo. Para depois ela alcançar a glória de voar. Antes de ser borboleta, ela tem que ser largada. Antes que eu consiga ser santo, eu preciso me santificar em Cristo Jesus. Êxodo no capítulo 17, versículo 15. A Bíblia diz que Moisés ergueu, construiu, fez um altar para o Senhor. E é sobre esse altar que eu quero trazer uma palavra de vida para todos nós nesta noite. Quantos querem uma palavra de mudança? Mas eu vou começar com uma pergunta. Qual é o altar que você já construiu para Deus? Qual é o altar que você já fez para o Senhor? Aonde que Ele está? Aonde tem um altar que você pode chegar e dizer, são obras das minhas mãos, eu construí esse altar para oferecer os meus sacrifícios ao Senhor, oferecer a minha adoração, oferecer a minha celebração, oferecer as minhas ofertas, os meus dízimos. E Moisés exclama dizendo que ele fez um altar e assume que Deus é a bandeira dele, Jeová Nissi. Deus nunca nos chama ao altar, à presença do altar, para nos tirar algo. As pessoas têm olhado para a igreja como se a igreja fosse um local que saqueasse elas, que roubasse elas. Alguns deixam de cultuar, de vir ao culto, de ser cristão, porque se sentem que vão ser roubados financeiramente, sentem que vão ser saqueados fisicamente, emocionalmente. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele nunca nos chama ao altar para nos roubar, para nos saquear, para nos tirar algo. Pelo contrário, Ele nos chama para nos abençoar. Se você algum dia se sentiu roubado na presença de Deus, pode estar havendo uma confusão de entendimento em qual Deus que você está servindo. Se você conhece alguém que se sente roubado por Deus,
pode estar havendo uma confusão no entendimento dessa pessoa em qual Deus que ela está se referindo. Porque Deus, Ele nos convida ao altar para nos dar, para que possa nos dar. Ele nos convida em um ato de fé. Então Ele nos pede algo em um ato de fé, que prove que nós acreditamos nele, que seja o sinal que eu acredito que Ele é o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida, o capaz de mudar. Mas se eu não aprendo a construir altares, eu vou confundir esse Deus com qualquer outra entidade que dizem que é Deus. Se eu não conhecer o altar que eu sirvo, se eu não conhecer quem oferece o sacrifício, se eu não conhecer o Deus que me exige um altar, eu vou ser confundido. Eu vou achar que esse Deus não é o Deus que eu preciso. Primeira coisa que Deus te chama na presença do altar, para te dar salvação. Para te dar salvação. Salvação de quê, apóstolo? Do inferno. Eu acredito que você nunca foi no inferno, mas já deve ter experimentado alguma coisa ruim aqui na terra. Quem já experimentou uma situação ruim? Parecia um inferno? Talvez você diz, mas que inferno eu estou vivendo? Não dá nem para comparar com o que a Bíblia descreve, porque o que a Bíblia descreve como inferno é difícil de comparar com exemplos humanos. É difícil de assimilar ao que os nossos olhos já viram. Porque as pessoas estão fugindo da presença de Deus por causa da verdade. Porque ela que é a libertação. Então se eu não me proponho a pagar as minhas dívidas, quem está me seguindo? Se eu não proponho a pagar as minhas dívidas emocionais, espirituais, no altar, eu me torno fugitivo e errante da presença do altar. E as dívidas espirituais se pagam diante do altar. Não tem como pagar elas de outras formas. Enquanto eu não entender, enquanto eu não aprender a dar o passo, cada dia no degrau do altar, entendendo que a aproximação que eu faço do altar não me rouba, não me tira, e pelo contrário me dá, eu não começo a experimentar o que o Cristo que vive em mim cresce. Porque João 15 disse que Ele é a videira verdadeira, e que Ele cresce em nós, e que Ele frutifica em nós, e que as pessoas desejam se alimentar desse fruto, e aqui e ali Ele vai cuidar de nós, Ele vai podar, Ele vai tirar o que não está prestando. Muitas pessoas estão enfermas espiritualmente, nos pensamentos contaminados, contra Deus, contra a igreja do Senhor, se sentindo opressas pela igreja, pelos líderes, pelo pai, pela mãe, se sentindo opressas em ter que fazer o que é certo. Se eu me sinto oprimido em fazer o que é certo, é um sinal que eu não aceitei a esse Deus ainda. Mas apóstolo, eu já sou batizado. Não tem problema. Pode ter sido emocional o seu batismo e não uma decisão. Se eu acho que esse Deus me pede demais, eu ainda não aceitei a completude dele, a plenitude dele. Eu aceitei aquilo que me convém. A Bíblia diz que Deus é luz, e quando a luz resplandece, todas as trevas somem. Ao aproximar do altar é quando eu me aproximo da verdade. Em cima desse altar, eu posso ser quem eu quiser ser. Mas quando eu coloco o altar como o local de Deus, eu só consigo ser o que Deus permite. Então, se eu me aproximo do altar para colocar as minhas vontades, e Deus ficou aonde? Se Deus te chama para o altar, para a presença do altar, é porque Ele quer te dar mais além da salvação. Quantos estão comigo? Depois que você se aproxima do altar, Ele te pede sacrifícios. E aqui entra a discórdia do mundo. Que ser crente é difícil, porque se eu me tornar crente, eu tenho que parar de pecar, e pecar é algo que eu não acho que tem problema. Encontro pessoas tentando
normalizar o pecado como algo aceitável, como algo justificável, como algo que não interfere entre eu e Deus. Todas as vezes que Deus te convidar para o altar, Ele quer te dar algo. O primeiro convite dele é para te dar salvação. O segundo é para que Cristo cresça em você depois da salvação, porque quando eu aceito a Jesus, começa a crescer dentro de mim a videira verdadeira. Então eu vou ter um fruto que não vai me abandonar em momento nenhum, que é a salvação. E eu vou querer ver outras pessoas ser salvas. Eu vou querer falar do amor de Deus para outras pessoas. Eu vou querer revelar o fruto. E eu tenho acompanhado alguns processos de arborização ou frutificação de algumas plantas. E sempre quando eu observo isso, eu me lembro de Jesus passando em frente a uma plantação de figueira e uma não frutificava, uma não dava fruto. Porque dentro daquela figueira não tinha o DNA de frutificação. Tinha o DNA de figueira, mas não tinha a de produtividade. Às vezes a planta é a mais bonita, mas não frutifica. E às vezes tem outra planta do lado que não é tão bonita e frutifica. Então não é pela beleza, e sim pela configuração interna que existe dentro de nós, que nós vamos deixar de ser estéril para ser pessoas frutificadoras no reino do Senhor. Porque a palavra diz que você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que vai dar o fruto na estação certa, todas as estações do ano, 12 vezes ao ano. Tem alguém que recebe reais? Pode ser melhor? Todas as vezes que eu me aproximar do altar, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar que Deus vai me dar algo, mas também vai me pedir. Porque altar é local de sacrifício. Ou eu sacrifico os meus desejos para estar Deus, primeiro com Deus, ou eu vou tentar conciliar as duas coisas, que é o que muitos estão fazendo. Tentar conciliar as duas coisas. Mateus 6,24 diz que não dá para servir dois ao mesmo tempo, porque alguém vai ficar infeliz. Na cultura brasileira, eu vou traduzir isso para você num exemplo mais natural. Na cultura brasileira, não se pode, tá? Ter dois cônjuges. Não dá para ter dois cônjuges, não se pode ser casado com duas pessoas. Mas aqueles que gostam de viver na prática errada, às vezes arruma até 3, até 4, até 5. Só que sempre tem alguém que está infeliz naquele ciclo. Aqui eu quero entrar com você na essência, para que essa palavra seja uma semente produtiva no seu eu. O que você está disposto a sacrificar para que o altar do Senhor seja glorificado na sua vida? O que você está disposto a oferecer em holocausto, para gritar e dizer: Deus é a minha bandeira, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente, na hora da alegria e na hora da angústia. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque se eu morrer eu estou indo para Ele, se eu viver eu vou continuar servindo a Ele. O que eu estou disposto? Eu comecei te perguntando qual o altar que você já ergueu para o Senhor. Escute, precisamos sacrificar no altar. Sacrificar, sempre vai existir sacrifício emocional, espiritual, físico, de tempo, de finanças, de desejo, nos pilares sociais, profissionais, sempre vai haver um sacrifício. Mas eu quero entrar com você agora. O que você está disposto a sacrificar por Jesus? É possível que você tenha feito votos a Deus, promessas, alianças, e já não esteja mais cumprindo com elas. Eu me lembro da irmã Eliane Bittencourt. Inclusive, vamos orar. Levante sua mão direita. Fala: Pai, abençoe o Davi, filho da irmã Eliane, que acidentou o olho. Que haja cura e recuperação em nome de Jesus. Amém. Quando eu conheci a Eliane através da pastora Miriam, algo me impactou na vida dela, porque ela fez uma aliança com o Senhor, que durante X tempo da vida dela, ela ia sacrificar
pela vida da filha, por um livramento que Deus tinha dado à filha. A maioria das pessoas recebe o livramento, fazem a promessa, recebe o livramento, oferece o primeiro sacrifício e para de cumprir os demais. Ela não. Todos os anos ela sacrificava porque ela tinha firmado uma aliança com o Senhor. Então eu quero lhe trazer para o melhor de Deus nesta noite. Se Deus te pedir algo, você vai fazer como? Mais ou menos? De qualquer jeito? De nenhum jeito? Como que vai ser o seu sacrifício? Porque Eclesiastes 10:9 diz que tudo que te vier à mão para fazer, faça o teu melhor. Aí eu quero transferir para você agora. Imagina você pedindo para Deus: Senhor, faça um milagre na minha vida. Que tipo de milagre? Do jeito que você quiser fazer. Como? De qualquer jeito. Faz pelas metades. Você serviria um Deus que faz pela metade? Você ficaria feliz com esse Deus que eu estou pregando para você esta noite? Se ele fizer as coisas pela metade? Se ele fizer de qualquer jeito? Se ele te responder faltando pedaços? Por que eu quero o melhor de Deus e eu não tenho coragem de oferecer o meu melhor? Por que eu quero o melhor do Senhor? E quando eu quero que ele faça algo, eu quero que ele faça o melhor. E quando ele me pede algo, eu não consigo dar o melhor. Sabe qual é o melhor termômetro? Quem está me seguindo? É financeiro. O melhor termômetro é financeiro. Porque a Bíblia intitula o dinheiro como uma raiz que pode provocar todos os... Se você deixa Deus para segundo nas suas finanças, você já mediu. Mas apóstolo, irmão, é a verdade. É o meu papel falar a verdade. Se você tiver um pastor mentiroso, você não vai gostar dele. Então entenda que eu preciso medir. Deus nos pede um sacrifício. Batizar é um sacrifício. Vir à igreja é um sacrifício. Ir à célula é um sacrifício. Frutificar é um sacrifício. Aí Jesus decidiu primeiro erguer um altar para você, para mim. E ele ergueu quem nesse altar? Jesus. Ele ergueu quem nesse altar? E ele se tornou as primícias para todos nós. Se você não sacrificar o teu eu, o teu querer, todos os dias, algo vai sufocar o crescimento da palavra de Deus dentro de você. E esse algo não é Deus que faz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, diz a palavra. Quando eu vejo alguém começar a querer fugir da presença do altar, não tem como não assimilar isso às verdades bíblicas. Não tem como não entender que está tendo dívidas. E as dívidas com Deus eu preciso pagar no altar. Eu preciso pagar com arrependimento. Eu preciso expor minha vida, chegar diante de Deus sem segredos. Simplesmente dizer: Senhor, eu vou fazer, eu vou me arrepender. Para alguns, graças a Deus não é o seu caso, é difícil ser cristão, porque ele acha que é pesaroso, que é muito preço a se pagar. Mas e o que Deus fez por mim? É pouco ou é muito? Primeiro ele dá Jesus, morre na cruz, por mim. Segundo, ele me dá toda a atenção dos anjos. Os anjos são colocados ao meu redor. Aí Deus faz tanto, e eu acho que seguir alguns anos da minha vida é muito. As pessoas acham às vezes que Deus quer elas, que as igrejas querem elas, para tirar delas. Se algum dia você se sentiu tirado, roubado, que Deus te tomou algo nessa igreja, ou na igreja onde você já foi, irmão, seu sentimento precisa ser mudado. Seu sentimento tem que ir para Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Pensar nas coisas do alto. Deus não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá. Então, se Deus, quando você quer algo dEle, você quer que Ele dê o seu melhor. Você espera de Deus o melhor. E quando Deus nos pede algo, Ele pede também aquilo que nos é possível ser feito, que nós conseguiremos cumprir. E se Ele te pedir para fazer algo que não é humano, Ele vai realizar. Porque Ele fez isso quando Ele pediu para Pedro andar nas águas. É comum alguém andar nas águas de pé, sem barco, por cima da água funda?
Ele falou, não, Pedro, é eu que estou mandando, é fora da terra isso aqui. Isso é coisa sobrenatural, mas eu estou mandando. Então se ele te pedir algo que não é humano, ele vai te dar condições de executar. E aquilo que é humano, ele já te deu condições de executar. Nós vamos falar mais sobre esse assunto em outros cultos. Mas quando eu me apresento no altar, eu recebo salvação. Depois eu recebo o que é amor. Eu recebo paz. Eu recebo alegria. Eu recebo benignidade, longanimidade. Longanimidade. Ou seja, uma vida eterna. Sem sofrimento, sem dor. E tudo que Deus me pede é obediência. E toda obediência ela vai ter que ter um sacrifício. Quantos estão comigo? Diga eu. Toda obediência vai exigir um sacrifício. Mas um sacrifício possível. Um sacrifício fácil. E esse sacrifício ele se manifesta de diversas formas. Você tem que sacrificar. Às vezes o seu querer. Às vezes os seus desejos. Às vezes no domingo você tem que sacrificar o desejo de ficar em casa para vir à igreja cultuar. Às vezes você sacrifica o convite de um amigo, de um familiar para vir à igreja. Às vezes você sacrifica o desânimo, o cansaço. Às vezes você sacrifica aquela viagem porque você quer estar na presença de Deus. E Deus, para estar na sua presença, ele teve que sacrificar o melhor dele. O melhor que ele tinha. Jesus. Porque ele não podia estar na sua presença sem antes sacrificar. Ele pensou, ele planejou e ele disse, a única forma de eu me aproximar deles é por altares. Então eu vou sacrificar um altar. Eu vou sacrificar Jesus, o meu filho, em um altar. Porque primeiro eu dou algo para eles. Eu vou dar primeiro. Eu não vou pedir primeiro. Primeiro eu vou dar. E depois eu vou pedir para que eles façam o que é certo. Não para eles parar de fazer o que é certo e começar a fazer o que é errado. Eu vou pedir para eles fazer o que é certo, para que o diabo fique sozinho no inferno. Mas tem gente querendo ajudar o diabo a povoar o inferno. Fala misericórdia. Repita comigo, Deus fez o primeiro altar e colocou em cima dele Jesus Cristo. Qual é o altar que você precisa restaurar na sua vida? Ou qual o altar que você precisa construir? Altar para você sacrificar.